Pessoal, nós estamos falando sobre efeitos da condenação. E olha lá, nós já falamos dos efeitos genéricos, que são aqueles que não precisam de motivação por parte do juiz. Agora a gente fala um pouquinho dos efeitos específicos. Os efeitos específicos, pessoal, são aqueles que dependem de motivação do juiz, não são automáticos. E o primeiro desses efeitos da condenação é a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, daqueles funcionários públicos de forma ampla. Quando é que vai acontecer essa perda do cargo, função pública ou mandato eletivo? Primeiro, quando for aplicada uma pena privativa de liberdade maior ou igual a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever para com a administração pública. Lembrando que isso deverá ser motivado, não é automático, não é porque o servidor público foi condenado a pena de mais de 1 ano por crime contra a administração pública que ele terá esse efeito. O juiz tem que motivar. Além disso, quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos, em todos os crimes, mas também o juiz terá que motivar. E aí eu preciso lembrá-los, pessoal, que não é possível aplicar como efeito da condenação a perda da aposentadoria. Isso já foi decidido pelo STJ conforme decisão que eu estou colocando aí para vocês. E também não é possível aplicar esse efeito da condenação a servidores que tenham legislação especial. Por exemplo, os membros do Ministério Público. Eles têm um estatuto específico. Se eles praticam crimes, há consequências específicas naquele estatuto. Então, esses servidores que têm uma legislação específica, eu não aplico esse efeito, ok? Também, pessoal, será efeito da condenação, e isso é novidade legislativa, a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado. Então, olha só, crime doloso sujeito à pena de reclusão cometido do pai contra a mãe, cometido do pai contra o filho, poderá ter como efeito da condenação a perda do poder familiar desse condenado, desde que de forma motivada. Com relação à vítima, pessoal, a perda do poder familiar é permanente. Então vamos lá, uma situação muito complicada, mas real, que acontece bastante. O pai comete estupro de vulnerável contra o filho. Se o juiz motivar na sentença, esse pai vai perder o poder familiar. E essa perda do poder familiar em relação a esse filho vítima vai ser permanente. Em relação aos demais, há entendimentos que ele pode retornar. E além disso, lá no Código Civil, há hipóteses de suspensão do exercício do poder familiar no artigo 1637. Pessoal, também no mesmo Código Civil, fica estabelecido que a prática de determinados crimes faz com que o tutor e o curador percam o seu poder sobre o tutelado e o curatelado. Isso está previsto, como eu disse, no 1774 do Código Civil. Pessoal, esses efeitos específicos, além desses dois efeitos específicos, melhor dizendo, eu tenho um efeito específico relacionado à inabilitação para dirigir veículo, quando o veículo é utilizado para a prática do crime doloso. Então eu quero atropelar alguém, quero matar alguém, não é hipótese de crime culposo. E aí eu uso meu carro para matar uma pessoa. O juiz pode, desde que de forma motivada, aplicar esse efeito da condenação, esse efeito específico. Em relação a esse efeito, pode haver reabilitação, como a gente vai ver na próxima aula. Pessoal, como eu disse e ressaltei várias vezes, mais uma vez, efeito específico não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença, conforme estabelece o artigo 92, parágrafo único do Código Penal. Pessoal, para finalizar, eu preciso lembrar que na lei de tortura, o agente público que é condenado à tortura tem a perda do cargo como um efeito automático da condenação. Na lei de drogas, o juiz pode decretar o afastamento cautelar do funcionário público denunciado. Então toma cuidado só com a lei de tortura, porque, em regra, no Código Penal, a perda do cargo é um efeito não automático, é um efeito que tem que ser motivado. Lá na lei de tortura, trata-se de um efeito automático. Então, foi condenado por tortura o servidor público, terá seu cargo perdido, mesmo que o juiz não motive de forma automática. Ok, pessoal? Espero vocês na próxima aula para a gente continuar falando sobre o tema. Abraço e até a próxima.